Sétimo ano, presentinhos! Como vocês estão? Tudo bem? Eu não estou aí, não estou fisicamente, mas estou aqui virtualmente em pensamento, pensando o que é que esses malucos estão aprontando. Enfim, para começar, Carla, professora Carla, muito obrigado por estar me substituindo durante essa semana, certo? Espero que a galerinha esteja colaborando, porque, como eu disse, vocês não vão ficar de papo pro ar enquanto eu estou trabalhando, tá? Então, seguinte, o que nós vamos tratar nesse... Ah, não, antes. A professora Carla vai passar esse conteúdo aqui para vocês, certo? Primeira coisa. Segunda coisa, façam a lista de atividades que a professora Carla passar, tá? Ela já está com uma lista de atividades pronta, ela vai passar para as senhoras e para os senhores. É importante que as senhoras e os senhores façam, é para fazer em casa, bonitinho, tá? E me tragam na próxima semana para que a gente possa, enfim, primeiro, para que vocês possam estudar para avaliação geral de geografia, primeira coisa. Segunda coisa, essa lista de exercícios vai compor a nota de vocês do bimestre. Portanto, façam. Não custa nada, não cai o braço. Tá? Vai ser importante, vocês vão ver que vai valer a pena, vai compensar para vocês. Ouça o que o tio tá falando. Não há razão para duvidar. Bom, vamos lá, gente boa. Preciso falar de duas coisas hoje: campo e cidade. Então vai ser um vídeo longo. Se preparem, aquietem os vossos corações. Tá bom? Então, vamos adiante. Senhoras e senhores, primeiro a gente precisa falar de campo, né? A gente teve a oportunidade de começar a conversar sobre isso, mas parem para pensar de onde vem o que a gente consome, né? Leite não dá na caixinha, bife não dá na bandeja, o supermercado não é como é que eu posso dizer? Um pé de comida. Tudo isso que nós consumimos nos nossos supermercados, aquilo que chega nos nossos pratos especialmente, passa, ou melhor, sai do campo. Se o campo não planta, a cidade não janta. Já falei isso para vocês algumas vezes, não é? Agora, a realidade da produção, a realidade do campo no Brasil, ela é diversificada e também desigual em muitos casos, não é? Ora, Brasil, maior produtor de grãos do mundo, maior produtor de proteína animal do mundo, porém, como eu já fiz essa pergunta para vocês em sala, a gente não come toneladas de soja, a gente não come toneladas de milho, da mesma forma que a gente não come toneladas de carne. Então, qual que é a relação, né, dessa enorme produção e a chegada dessa produção efetivamente às nossas mesas? Ora, primeira coisa que a gente precisa entender: a maior parte daquilo que nós consumimos vem de pequenos produtores, a produção familiar no campo. Então, qual que é a característica? Pequenas propriedades familiares, tá? De pessoas que, por mais que tenham terras, por mais que tenham os recursos naturais disponíveis, água, por exemplo, e principalmente, né, vivem realidades completamente diferentes do grande agronegócio, dos grandes produtores, dos chamados latifundiários, aqueles donos de enormes pedaços de terra. Tá? Tive a oportunidade, na universidade, de passar por uma fazenda, isso no Mato Grosso, e só à frente da fazenda tinha dezenas de quilômetros. Dezenas. E essa propriedade produzia soja e milho. Só. Que estranho, né? Lembra que eu disse que a gente não consome toneladas de soja, nem toneladas de milho? Pois é. Pois é. Primeira diferença que a gente precisa entender do grande agronegócio para a agricultura familiar ou produção familiar, etc. É essa variedade. Tá? Então,
A variedade do grande agronegócio para o pequeno produtor é uma diferença grande. Tá? O grande produtor é especializado num determinado produto, enquanto a agricultura familiar é muito mais variada, muito mais rica do ponto de vista da produção. Beleza. 1. 2. O grande produtor, por ser grande, ele tem acesso a tecnologias, ele tem acesso a implementos, ele tem acesso a uma série de coisas que o pequeno produtor não tem. Por que isso é importante? Ora, o pequeno produtor emprega muito mais gente. Primeiro, porque o número de produtores, pequenos produtores, produtores familiares é maior. Segundo, por não ter acesso, muitas vezes, à tecnologia que os grandes produtores têm, você precisa colocar realmente a mão na massa. É gente fazendo buraco, plantando semente, tapando buraco, plantando e colhendo. Pensa. Mão de obra. Gente que trabalha na terra, com a mão na terra, literalmente. Cerca de 70% dos trabalhadores rurais no Brasil trabalham na ou para a agricultura familiar. Ó, sabiam disso? Se não sabiam, agora estão sabendo. Olha só. Por que será que isso acontece? Veja. Porque existe a necessidade dessa mão de obra justamente porque a maior parte dos produtores, os pequenos produtores, não tem acesso por falta de grana às inovações do mercado agrícola. Ou você acha que todo mundo tem uma plantadeira, uma colheitadeira, uma semeadeira, o que quer que seja? Todo mundo tem possibilidade de comprar ou contratar uma empresa de drone para ver toda a sua área e saber, ó, aquele cantinho ali precisa pôr cal, aquele outro cantinho ali precisa ver o que está acontecendo com a água porque está muito seco, porque está muito úmido. Não, galera, é a pé. Bora ver o que está acontecendo ali naquele campo. Isso na realidade do produtor familiar, né, do pequeno produtor. Bom, vejam, a agricultura comercial, né, que é essa grande agricultura, ela está baseada em 3 grandes produtos, 4, né, vamos dizer assim. A cana-de-açúcar, a soja e o milho. Tanto que grandes produções espalhadas ao redor do Brasil, grandes estados produtores, são especializados em determinadas culturas. Ora, São Paulo, estado de São Paulo, maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. Ó, lembrando das aulas lá do começo do ano, hein? A galera concentrava a produção lá no Nordeste, veio vindo, historicamente até se concentrar aqui, no estado de São Paulo. Tudo bem, nos estados vizinhos também, mas principalmente em São Paulo. Milho. O estado do Mato Grosso. Milho e soja, né? Os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul. Grandes, imensos produtores. Essa galera dá a base para o que a gente chama do agronegócio, né? Que são essas atividades que não dependem só do produto, mas de tudo que é necessário para ele ser produzido. O que é o agronegócio? O agronegócio é a empresa que vende trator, o agronegócio é a empresa que vende semente, o agronegócio é a empresa que oferece, por exemplo, fertilizante e agrotóxico, o agronegócio é bolsa de valores. Vejam, a gente vive num mundo globalizado. A maior parte da produção brasileira de grãos e proteína é para o mercado exterior. Ou seja, não é só o tiozinho de chapéu de palha, capim na boca, não existe mais isso. Não para o agronegócio. Existe para o pequeno agricultor familiar, que tem uma horta em casa, cultura de subsistência, que fornece para feira. A gente está falando de grandes agentes do mercado. A gente está falando de grandes produtores. Grandes produtores de poucos produtos. Só falei de soja, cana, carne e milho. A nossa dieta não é soja, cana, carne e milho.
gente gosta de uma saladinha, a gente gosta de um arroz, de um feijão, a gente gosta de um suco de laranja, uma beterraba ralada na salada, uma cenourinha ralada na salada. E não adianta, sei que tem gente que tá fazendo... Não, uma dieta equilibrada é um prato colorido. Acabou, vocês são crianças e estão em desenvolvimento, portanto se alimentem direito, tá? McDonald's não alimenta ninguém. McDonald's só alimenta alguém, o bolso de alguém, em algum lugar do mundo, especificamente nos Estados Unidos, onde fica a sede do McDonald's. De resto, minha gente, é um prato colorido, é comer fruta. Chega! Esse negócio de lancho. Vamos comer lancho. Que lancho? Que lancho, minha gente? Lancho é de vez em quando. Tá? Come comida. Come comida, senão fica todo mundo aí. Magricelo, baixinho, ou com aquela barriga redondona e baixinho também. Presta atenção, hein? Presta atenção. Bom, bueno. Quando a gente fala, por exemplo, da produção pecuária, da produção de proteínas de uma forma geral no Brasil, a gente também tem uma baita importância, como eu disse para vocês. A realidade é que o grande, imenso produtor de proteína ou de produtos relacionados aos rebanhos, né, como é leite, queijos, laticínios de uma forma geral. Eu posso falar também de frango, de peixe, de porco. Os grandes produtores, e agora eu vou dar especial atenção à pecuária, boizinho, mu, não é essa galera que passa na porta da casa da gente com uma Fiorino branca vendendo queijo. Olha, queijo meia cura. Não, gente boa. A gente está falando de mercado mundial. O Brasil é o maior fornecedor de frango para o Oriente Médio, por exemplo. Só um frango. É o maior fornecedor de carne bovina para o mercado chinês. Ora, vocês acham que o seu Zé e a Dona Maria, dona de uma granjinha, tem ali 4 vaquinhas, umas 10 galinhas. Vende para a China? Sozinha? Ela vai lá, oi, eu tenho aqui 10 litros de leite e uma caixa de ovo. Para! A gente está falando de produtores que têm acesso, tá, às principais transformações na realidade do campo. Tá? É a mecanização, é a automação, é você ter uma máquina que trabalha por GPS. Você tem uma máquina que trabalha ligada diretamente com um satélite. Tá? Você vai ter acesso às melhores e maiores inovações científicas da área. Vai ter acesso às melhores sementes, os melhores fertilizantes, os melhores adubos, os melhores agrotóxicos. Sabe? Toda uma indústria voltada para esse grande, imenso produtor. Ou vocês acham também que o seu Zé e a Dona Maria vão bater na porta de um laboratório, de uma Monsanto, de uma Bunge, de quem quer que seja, e falar: oi, eu vim aqui comprar um saco de não sei o quê. Gente, a desigualdade não se dá exclusivamente na sociedade. As desigualdades se refletem a partir da sociedade, do como ela se constrói. A gente vive num mundo capitalista, ponto. Lucro. O maior tenta aumentar seu lucro. O menor tenta sobreviver diante das vulnerabilidades em que se encontra. Ora, vocês acham sinceramente que o seu Zé e a Dona Maria, com um sítiozinho, uma chacrinha, sei lá, em Araçoiabinha, tem força para competir com um grande produtor vizinho? Vocês são jovens, são adolescentes, pré-adolescentes, mas não sejam inocentes. Acorda. O mundo é maior do que a tela do celular, tá? Aliás, saiam do celular um pouco. Custa nada. Guarda essa porcaria. Antes que eu peça pra Carla jogar eles pela janela. Coisa feia. Enfim. Agora, o que é importante a gente entender
também, mas falando do agronegócio, nessa coisa grandona, é que conforme o campo foi ganhando em tecnologia, as pessoas vão saindo do campo. Ora, por quê? Porque não tem trabalho. Se eu tenho uma máquina que pode trabalhar, sei lá, faz o trabalho de 100 pessoas, de 100 trabalhadores rurais, o que essa galera vai fazer? Sai do campo, corre para a cidade em busca de oportunidade. Da mesma forma, senhoras e senhores, a grande produção de uma forma geral, justamente por ela ter acesso a essas ferramentas tecnológicas, né? Melhores sementes, melhores agrotóxicos, fertilizantes, etc., tal, colaboram, olha aí, para a degradação do meio ambiente, quer queira, quer não. De que forma? Eu já expliquei para vocês em sala. Às vezes, e não raras vezes, os grandes produtores, a título de economia também, de grana, né, se comportam de uma forma burra. Por que burra? Ora, por que eu vou gastar dinheiro com fertilizante, com tecnologia, com o que quer que seja, que pode aumentar a minha produtividade na área que eu já tenho, se eu posso desmatar aquele matão que está ali? Lembra das áreas de preservação? Unidades de conservação? Então, unidades de conservação essas necessárias para que o campo produza. Nem sempre é esse pensamento, né? Então, primeira coisa, o agronegócio, não digo todo o agronegócio, mas alguns agentes do agronegócio pensam dessa forma. Não à toa, o avanço do agronegócio sobre os biomas brasileiros, como a Amazônia, como a Caatinga, como o Cerrado, principalmente, Amazônia e Cerrado, principalmente, preocupa tanto. Afinal de contas, dado o equilíbrio ambiental, que é possível essa produção. Se você desequilibra o meio ambiente, você vai desequilibrar o regime de chuva. Se você desequilibra o meio ambiente, você desequilibra a fauna, que é responsável, por exemplo, pelos processos de polinização. Só isso. Não chove e não poliniza. Vai ter muita planta que vai crescer desse jeito. Vai sim. Para isso, em contraponto... esqueci. E tem uma outra coisa. Quando você usa defensivo agrícola, agrotóxico, fertilizante, o que quer que seja, tudo bem. Você vai aumentar a sua produção. Mas, vamos lembrar do lençol freático? Olha aí. Beleza. O cara passou aquele monte de agrotóxico na lavoura dele, legal. Choveu. Para onde vai esse agrotóxico? Uma parte que se dissolve na água entra no ciclo hidrológico, vai chover esse agrotóxico em algum lugar, e uma outra parte desse agrotóxico vai para onde? Para o lençol freático. Essa grande caixa d'água, essas grandes caixas d'água que a gente tem no subsolo. Isso sem contar aquilo que a gente come, né? Ai, que legal. Então, pensem nisso. O agronegócio também é uma questão de saúde pública. Não se esqueçam, as coisas não acontecem de forma isolada. Uma coisa ligada a outra, ligada a outra, ligada a outra, ligada a outra, problema. Como são como elos de corrente. Quando a corrente fecha, dá um problema. Bom, quais são as opções, digamos assim, para um agronegócio mais sustentável, mais correto, mais atencioso do ponto de vista ecológico? Ora, negócio chamado agroecologia. O que é agroecologia? Agroecologia é um conjunto de comportamentos, de ações que contribui para a proteção de recurso natural, para a proteção da própria terra. Como que a gente vê isso? Ora, normalmente na agricultura familiar, o pequeno produtor. É o cara que trabalha com rotação de cultura. Por exemplo, rotação de cultura é quando você tem várias culturas num mesmo espaço e elas vão mudando de posição durante a produção. Vamos supor,
aqui no campo 1 eu planto feijão, no campo 2 eu planto beterraba, no campo 3 eu planto cenoura, no campo 4 eu planto abobrinha. Beleza. Acabou a minha safra, eu mudo eles de posição. Por quê? Cada planta tem uma determinada necessidade de nutrientes do solo e devolve para o solo também alguns determinados nutrientes. Então, se você muda de posição essas produções, você vai ter uma terra não tão desgastada. Ela não vai ser exaurida, ela não vai ser drenada, ela não vai ser sugada até acabar, virar uma ameixa seca, né? Sabe? Então, por exemplo, a rotação de cultura. Outro, o uso de fertilizantes orgânicos ou biofertilizantes, adubo orgânico. O que é isso? Esterco de vaca, esterco de galinha. Produtos que o cara consegue, o pequeno produtor consegue ali no próprio sítiozinho dele, por exemplo. Sabe, vai lá, tem umas vaquinhas, pega o cocô, composta, prepara. Por quê? Porque esses compostos devolvem também para a terra, quando misturados e deixados agir, nutrientes necessários para quê? Para que as plantas se desenvolvam melhor. Não empobrece o solo, enriquece o solo. Uma outra forma também de a gente melhorar essa realidade é com as chamadas barreiras agroecológicas. O que é isso? Eu, por exemplo, fui fazer matéria, vocês sabem, eu sou jornalista, tal. Eu fui fazer uma reportagem uma vez, faz muitos anos, num campo de morango na cidade de Atibaia, interior de São Paulo. Como que o produtor trabalhava o campo de morangos dele? Tinha lá os moranguinhos, plantadinho, bonitinho. Ao redor desse canteiro, ele tinha um monte de flor. Uma porrada. Flores diferentes, tamanhos diferentes, cores, tal. O que acontecia? Os insetos... Vamos pensar em inseto primeiro, tá? Os insetos iam primeiro nessas flores. Nessas plantas que estavam ao redor do campo. Os predadores desses insetos, insetos maiores, aves, o que quer que seja, iam lá e comiam o bichinho. Ora, criou-se uma barreira natural. Essa barreira natural ajudava essa plantação a se manter afastada daquilo que a atacava. Olha que legal. Não precisou borrifar agrotóxico, não precisou de nada disso. De certa forma, a própria natureza oferece opções de equilíbrio. Ora, olha só. Eu sou um inseto. Olha, eu tenho ali uma florzinha, eu vou ali. Em vez de atacar o moranguinho, eu vou ali naquela florzinha que tá mais perto. Tô ali me alimentando, vem um passarinho, come e acabou. 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 Olha, não é mágica, não. É entender o como a aproximação e a comunicação efetiva com os elementos naturais ajudam a nossa vida como espécie, um ser humano, como humanidade de uma forma geral. Lembrem-se, senhoras e senhores, quando a gente preserva o meio ambiente, a gente preserva o planeta Terra. Como assim, professor? Ué, fez o lixo lá de casa, pôs na sacolinha do mercado, do supermercado da praça, do Pernambuco, do Somar, sei lá de onde, jogou na rua, o lixeiro pega. Para onde vai? Joga no espaço? Não. Fica aqui dentro do planetinha. Do mesmo jeito, a produção agrícola. Ora, se eu estou preservando isso aqui, estou preservando para mim e para as próximas gerações. Que vão usar do mesmo planeta. Ainda não dá para morar em Marte. Os caras querem ir, mas não dá ainda. Quando a gente joga o lixo para fora, a gente não está jogando para fora. Não está só mudando de posição. Está aqui. Quando a gente polui, a gente não polui em outro lugar. Polui aqui. Não se esqueçam. O planeta Terra é um sistema fechado. Ele se encerra em si. Tudo que acontece aqui dentro continua aqui dentro. Olha lá ele ali. Olha lá, azulzinho. Tem uma pequenininha ali.
Presta atenção na conversa. Presta atenção na conversa. Bom, quando a gente pensa em terra, e como eu falei no começo dessa nossa conversa sobre as grandes propriedades, ora, se a maior parte da produção, da variabilidade da produção, da variedade da produção agrícola brasileira está concentrada em pequenos produtores, é natural pensar, bom, essa galera é dona da maior parte da terra, né? Não. Não. Senhoras e senhores, vamos lá. As pequenas e médias propriedades, os pequenos e médios produtores, né, que têm áreas relativamente pequenas de plantação e cultivo, são mais ou menos metade dos donos de áreas de produção no Brasil. O grande produtor, aquele que produz só soja, produz só milho, cria só gado, que são em número muito menor, né? Os grandes produtores são uma população muito menor, né? Porque são grandes, eles precisam de muito espaço, precisam de muito dinheiro, isso e aquilo. É dona da outra metade. Mas que coisa, né? Mas que coisa. Isso, no Brasil, é um problema grave. Porque a gente vai trabalhar com duas coisas. A tal da concentração fundiária ou concentração de terras na mão de poucos proprietários, latifúndio, né, os latifundiários, e, pior, boa parte dessas terras não são ocupadas todo o tempo todo. São as chamadas terras improdutivas, ou seja, só tá ali, é terra. Tá coberta de pasto. Não tá usado. Ou seja, aquela terra tá parada. Num país que volta, depois de muitos anos, ao mapa da fome no mundo, num país que volta a uma realidade de fome, 33 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar, você ter terra parada sem produzir alimento, é um problema meio grave. E esse é o pano de fundo de uma discussão sobre a função social da terra. O que é a função social da terra? É o seu aproveitamento adequado da terra e dos recursos que nela existem. Outra desigualdade brasileira. Você concentra na mão de alguns poucos multimilionários a posse dessas terras, não necessariamente produtivas, enquanto você tem trabalhadores rurais mobilizados nos movimentos sociais do campo, como o movimento do Sem Terra, como a CONTAG, enfim, buscando um espaço dentro dessas terras não produtivas, importante, para poder trabalhar. Ah, mas essa terra tem dono. Tudo bem, isso eu não vou discutir. Isso eu não vou discutir. Mas num país que passa fome, você ter grandes espaços de terra capazes, capacitados, férteis, úteis para a produção de alimento, você simplesmente não produzir porque você espera em algum momento ganhar dinheiro com a comercialização daquela terra. Vejam, nem para o capitalismo isso é inteligente. Capacidade ociosa chama isso. Se está parado, não está produzindo. Se não está produzindo, está dando prejuízo. Se está dando prejuízo, prejudica a lógica capitalista. Ah, professor, isso é conversa mole. Não é não. Não é não. Procura qualquer grande banco, qualquer grande empresa ligada ao agronegócio. Veja a Confederação Nacional da Agricultura o que fala sobre isso. Eu não estou inventando. Não é uma opinião minha. É um fato.
Potencial de produção parado é perda de lucro. Ora, faz sentido, não faz? Veja bem, gente. Claro, essas áreas improdutivas, do lado de pessoas que querem produzir, criam problemas de conflito. O Brasil registra aumentos ano a ano de conflitos no campo. Grandes produtores querendo manter sua posse sobre a terra, posse às vezes não regular ou ilegal, e o termo é esse mesmo, tá? No Brasil existem duas figuras difíceis de discutir, que são os poceiros, mas principalmente os grileiros, tá? Os poceiros são aquelas pessoas ou grupos de pessoas que tomam posse de terra, tá? Agora, os grileiros... Grileiro vem de grilo, já explico por quê. Grileiro é uma pessoa ou um grupo de pessoas que se apropria de terras públicas, terras privadas, enfim, pega a terra e falsificam documentos de posse. Como assim? Muito tempo atrás, para você falsificar um documento e dizer que ele era antigo, você pegava um papel em branco, escrevia lá o que você queria, tal, não sei o quê, colocava dentro de uma gaveta com grilos junto. Esses grilos iam ali fazer as suas necessidades no papel, que ficava meio manchado, meio amarelado, tal, não sei o quê. Pau. Ah, eu tenho esse registro. Olha esse papel velho aqui que diz que eu sou dono. Gente. Tem que largar de inocência. Tem muita gente esperta andando por aí. Quando eu falo que chapéu de otário é marreta, isso serve para o Estado também. Isso serve para as autoridades, isso serve para as instituições. Fica esperto. Tem um monte de gente aí querendo passar a perna em outras pessoas. Em instituições. Pensem bem. E como quem comete um crime comete dois, o Brasil ainda é um dos maiores, como é que eu posso dizer, representantes de uma categoria de trabalho que foi extinta no Brasil séculos atrás, que é a escravidão. Já ouviram falar em trabalho análogo à escravidão? O que é isso? É um grande proprietário, um grande produtor, contrata pessoas que estão em situação de pobreza a um salário de miséria para que elas venham trabalhar nas propriedades. Beleza. Chegou a pessoa. Tudo que ela consome ali é vendido pelo próprio proprietário a preços absurdos. E que ela só vai ser liberada do trabalho depois que ela pagar a dívida. Se eu ganho um salário de 1.000, eu tenho que pagar um aluguel de 500, tenho que comprar comida por outros 300, tenho que comprar roupa por outros 200, o que sobrou? Nada. Como que paga essa dívida? Não paga. E quem não paga, trabalha. E quem trabalha sem ganhar é escravo. Olha só. Olha como o mundo é cruel. A sociedade brasileira é desigual. O pobre, ele está sempre muito mais sujeito a essas situações do que o rico. Isso é claro, isso é óbvio. E isso acontece tanto no campo quanto na cidade. O fato é que o Brasil é um país que, por mais que ainda que tenha essa óbvia dependência do campo e da produção do campo e da riqueza gerada no campo, é um país urbano. Graças também a essas mudanças históricas da saída do rural para o urbano, do campo para a cidade. Né? E isso se reflete numa rede urbana. Tá? São quase 6 mil municípios no Brasil, 5.570, se não me engano, e que existe uma hierarquia entre esses lugares.
São Paulo é mais importante que Sorocaba, que é mais importante que Araçoiaba, que é mais importante que Capela do Alto? Não, não é exatamente mais importante. Concentra mais coisas, concentra mais oportunidades, concentra mais riqueza, concentra mais serviços, concentra mais, enfim. Já fizemos essa escalinha na escola. Como que a concentração de determinadas características na malha, na rede urbana, hierarquiza os lugares. São Paulo, Sorocaba, Araçoiaba, Capela do Alto. Para trazer um exemplo só. Um exemplo. Rio de Janeiro, Niterói, Niterói, Duque de Caxias, Levi Gasparian. Um exemplo do Rio de Janeiro. Curitiba, nossa, esqueci o nome da cidade, onde fica o aeroporto. Curitiba, São José dos Pinhais, Campo Largo. E vai. Isso se reflete no Brasil inteiro. Se reflete no Brasil inteiro. Só que o Brasil, ele passa, por conta desse excesso de musculatura, né, que ganham essas grandes cidades, por um processo chamado metropolização, que é a formação de metrópoles. Enormes cidades com enormes populações e uma enorme concentração de produtos, serviços, bens e de grana. Ah, garoto. As metrópoles, elas funcionam como uma espécie de ponto focal, sabe? É um facho de luz. São Paulo é uma metrópole. A cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Existe a cidade principal, que é São Paulo e Rio, a região metropolitana, ou as regiões metropolitanas no caso, que são outras cidades, mas que graças a um fenômeno chamado conurbação é quando você não vê divisa entre cidades. Por exemplo, entre Sorocaba e Araçoiaba tem uma divisa. Tem uma divisão nítida. Sai de Sorocaba, vai para Raposo, vai, campo, começa a Araçoiaba da Serra. Para quem desce para a praia, eu duvido ver a divisa entre São Paulo e São Bernardo do Campo, por exemplo. Não tem. Cidade. Certo? Então, esse processo de conurbação, ele é típico das grandes cidades e das grandes regiões, porque além de massificar, né, de muscularizar, de bombar aquela região, ela depende também de um exercício de políticas públicas que compreende, peraí, São Paulo tem uma determinada legislação sobre ocupação de território. Sei lá, aqui só pode ter comércio, ali só pode ter residência. É diferente das cidades ao redor. Então tem que pensar de forma mais ampla, porque o que impacta uma cidade acaba por impactar todas as outras também. Como é que se pensa nisso? Política pública. Ai, tava demorando para falar de política pública. Ei, que parece. Ora, e da mesma forma que a gente tem uma concentração gigante, estava dizendo, de oportunidades e serviços nas grandes cidades, as cidades também são espaços de desigualdade. O que é isso? Como assim? Isso recebe um nome: segregação espacial. Ora, se a cidade oferece mais oportunidade, se a cidade grande oferece mais oportunidade que a cidade pequena, ou se oferece mais oportunidade que o campo, a galera começa a chegar. Beleza? Ok. Mas essa galera começa a chegar, muitas vezes, já em situação de vulnerabilidade. Tá sem grana, tá ferrado, saiu de onde estava para buscar novas oportunidades. Chegou lá e daí? E até achar essa oportunidade. Essa pessoa vai morar onde? Vai comer o quê? As periferias das cidades começam a aumentar, ao passo em que as pessoas começam a chegar de forma desordenada. E aí? Nas periferias que se encontram, por exemplo, as maiores oportunidades de emprego? Não.
centro. No centro da cidade. Quanto tempo a pessoa precisa para chegar no centro? Ela tem grana para pagar o busão para ir para o centro? Uma cidade como São Paulo, ela tem grana para pegar o metrô, o trem? A vida na cidade, ela segrega, ela separa pela capacidade ou não da pessoa ter grana para viver a cidade, para estar na cidade, para usufruir da cidade. Então, as periferias que concentram as populações mais pobres, mais necessitadas e mais vulneráveis são aquelas que têm menos acesso à infraestrutura, que têm menos acesso à educação, que têm menos acesso a emprego, que têm menos acesso à saúde. Por quê? Porque está longe do centro. Como que resolve isso? Pensando em políticas públicas. Como é que define políticas públicas? Sabendo onde essas pessoas estão. Como que a gente sabe onde essas pessoas estão? Ora, censo demográfico. Não é mágico. Não. É lógico. É simplesmente lógico. E essa discussão das cidades, ela leva a um problema que é o direito à cidade. A cidade é de todo mundo que mora nela. O problema é que nem todo mundo que mora numa cidade tem acesso a tudo que uma cidade oferece. Ora, a pessoa ganha um salário mínimo, precisa pagar um aluguel de 600, um salário mínimo de R$ 1.212, né? Precisa pagar um aluguel de R$ 600, precisa comprar comida, precisa comprar roupa, precisa, enfim. Meu Deus, eu só tenho dinheiro para pegar o busão para ir trabalhar e olhe lá. O cara vai no cinema, é na periferia que tem shopping, que tem cinema, que tem teatro, que acontece show de música. Não. É nas áreas em que há maior concentração de renda. Ou seja, as áreas mais ricas das cidades concentram esses eventos, esses pontos de interesse, enquanto a galera que também tem direito, também tem vontade, também tem necessidade, não consegue chegar. A cidade é igual para todo mundo? Não. As cidades não são iguais para todos. Por isso que a discussão de política pública, por isso que a discussão do direito à cidade é importante. Como é que você democratiza o acesso à cidade? Direito à cidade. Você ligou? E claro, isso leva a um outro problema. Moradia. Todo mundo mora numa casinha bonitinha de alvenaria com teto, água na torneira, tratamento de água, tratamento de esgoto, acesso à linha de ônibus. Não! Não! A tal da especulação imobiliária é um problema grave das cidades. Ora, vamos pensar o seguinte. A pessoa construiu a margem de um rio. Todo mundo sabe que esse rio alaga. Ele enche e alaga aquela região. Por que ela decidiu morar ali? Porque é mais barato. Ela não decidiu, ela foi levada a morar ali porque o pouco de renda que ela tem, ela precisa pôr um teto sobre a cabeça. Onde ela vai? No lugar mais barato. Onde que é o lugar mais barato? Ou mais distante, ou mais arriscado. Ninguém escolhe voluntariamente. Ah, não, eu vou morar numa região de encosta, né? De morro. Chove, umedece o solo, encharca o solo, desce o morro, vai a casa e as pessoas. Ah, não, porque escolheu morar ali. Quem que escolhe morar em área de risco? Fale para mim. Quem que escolhe morar num lugar em que a qualquer momento, se der uma chuva mais forte, se acontecer alguma coisa, tudo que eu tenho vai embora, inclusive eu. Morro. Quem, em pleno domínio das faculdades mentais, escolhe viver em área de risco? Viver em área de risco é uma necessidade, graças a essa segregação social, socioespacial, que a gente também vê representada nas cidades. Ora, quem escolhe viver em favela, quem escolhe viver num lugar sem acesso à água, a esgoto, a equipamentos da cidade que são necessários, posto de saúde, escola, hospital, ponto de ônibus,
Não é uma escolha voluntária da pessoa. A realidade se impõe na vida dela e por essa realidade se impor na vida dela, ela se arrisca. Ela se arrisca a morrer e perder tudo para continuar vivo e ter alguma coisa. Pensar a nossa realidade é pensar nessas diferenças sociais também. Ora, quem que escolhe viver num barraco, numa área de ocupação, se não pela pura necessidade? Por isso existe uma discussão profunda nas grandes cidades do mundo sobre um negócio chamado estoque imobiliário. A cidade de São Paulo, por exemplo. A cidade de São Paulo tem, salvo engano, 45 mil imóveis desocupados. Grandes, pequenos imóveis. E 30 mil pessoas vivendo em condição de rua. Lembra o que eu falei da terra improdutiva no campo? É semelhante na cidade. Tem gente precisando, mas eu, proprietário, estou esperando valorizar ou estou esperando alguma coisa. Mas, de novo, isso contraria a lógica do capitalismo. Produto parado não dá lucro. Se não dá lucro, dá prejuízo. Se dá prejuízo, eu corto. Como que a gente discute isso? Sem paixões, sem neuroses, sem ideologia barata, mas como um problema de uma porção da sociedade, são seres humanos, que têm necessidades, que têm direitos, que têm deveres, é claro. Como que a gente atende essas necessidades? Essa é a reflexão que eu trago para vocês. Além do mais, tem o seguinte: a cidade tem dificuldade de deslocamento. Quer ver um exemplo? Semana passada, bloquearam parte da Raposo. Foi um saco chegar na minha casa, mas eu cheguei. Só que eu entro no meu carro, em 15 minutos num dia normal eu tô na minha casa, e tudo bem. Quem pega ônibus? Quem tem que se espremer igual sardinha num ônibus lotado 6 da tarde no verão? Vai começar o verão daqui a pouco. Vejam, o ser humano produz à medida da sua capacidade física. Olha só, se uma pessoa que mora a 2 horas de ônibus, numa cidade como São Paulo, por exemplo, em que isso é super comum, se ele mora 2 horas de ônibus do trabalho, para ir e voltar ela gasta 4 horas do dia. Ela trabalha 8 horas. Então 4 mais 8, 12. Já foi metade do dia entre trabalho e deslocamento. Essa pessoa precisa dormir, essa pessoa precisa comer, essa pessoa precisa ir no banheiro. Em que estado físico, mental, essa pessoa chega no final da semana? Como é que a gente resolve, por exemplo, uma cidade que tem vias, né, vias, ruas, avenidas muito importantes, e essas vias e ruas travam? Por qualquer razão, um carro que quebrou, o excesso de veículo, ou uma manifestação, o que quer que seja. Como faz? Eu quero chegar no trabalho, eu preciso chegar no trabalho, porque o meu patrão quer que eu bata ponto, eu vou bater ponto, se eu bater ponto atrasado, eu tenho desconto de salário. Que culpa eu tenho do carro quebrado ali na frente? A mobilidade urbana diz respeito à rede urbana de mobilidade. A rede urbana de mobilidade, que é ocupada por carro, van, caminhão, ônibus, enfim. A discussão, ela passa desde uma melhor qualidade dos equipamentos de transporte de massa é quando leva muita gente, tá? Um busão leva 48 pessoas, em teoria. Um ônibus. Um carro normalmente leva uma pessoa, que ocupa um baita espaço. Incentivar o uso do transporte público envolve você ter uma melhoria na qualidade do transporte público.
Putz, meu ônibus atrasou de novo. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço? Não faz. E por essa razão as pessoas procuram o transporte individual, moto, carro. Percebe? De novo, uma coisa não acontece de forma isolada, é um conjunto de elementos. Esse conjunto de elementos que interferem positivo ou negativamente na realidade da cidade. Ponto. Vai 1, 2, 3, 4. Além do mais, tem o seguinte: quem já ficou preso no trânsito sabe o estresse que é ficar preso no trânsito, o barulho, o calor, a poluição visual e sonora. O ser humano não é só um processador de atividades. Ele é a sua mente, ele é a sua capacidade de pensar. E quem já esteve em situações de pressão, o que quer que seja, sabe que pensar no trânsito é difícil. Porque você tem que estar concentrado, você está querendo chegar no seu destino, tem todos esses estímulos ao redor, tem que prestar atenção no carro do lado, tem que prestar atenção na moto que está passando no corredor, tem que prestar atenção no sinal se está aberto, se está fechado. Eventualmente, as pessoas têm níveis de estresse diferentes. Tudo isso para dizer que o trânsito no Brasil mata como uma guerra. São 50 mil pessoas mortas por ano. Por N razões. A estafa, o nível de estresse de uma pessoa que está saindo de casa e vai para o trabalho, tem qualquer problema nesse trajeto, meu Deus. Quer ver um outro problema? Vai entrar o verão agora, daqui a pouco em dezembro. Entra num ônibus sem ar-condicionado lotado, para você ver a cara das pessoas, o estado que as pessoas se encontram. A tensão no ar dá para cortar com faca. E aí? Como que faz? De novo, discussão de política pública. Peraí, eu preciso atender esta determinada região da cidade que tem um monte de gente que mora aqui e trabalha no centro. Como é que eu faço? Eu tenho que colocar linha de ônibus exclusiva, tenho que trabalhar com rodízio, tenho que colocar mais vias, tenho que estimular o uso ao transporte público, mas eu só posso estimular o uso ao transporte público se o transporte público for bom. Se ele for uma porcaria, também ninguém vai usar. Pensar política pública também é pensar a longo prazo. Peraí, como é que eu faço para que essas pessoas abram mão do transporte individual para usar o transporte coletivo? Isso sem falar que um dos custos da mobilidade urbana é poluição. E o aroma de um congestionamento, hein? E a emissão de gases de efeito estufa? E a emissão de partículas sólidas de carbono na atmosfera? Quem que está discutindo isso? Ora, de novo, do mesmo jeito que a gente não põe o lixo para fora, a gente não polui para fora. Esse negócio vai chover na minha cabeça em algum momento. Chuva ácida, lembra? Piora a qualidade do ar. Quem tem problema respiratório sabe disso. Quem tem problema respiratório e vai para São Paulo, é um teste para a saúde. E aí? Como que lida com isso? De novo, pensar políticas públicas é pensar para a coletividade e para o futuro. Muito bem. Senhoras e senhores, falei demais. É isso que temos por hoje. Semana que vem estarei de volta junto com a avaliação. Olha que legal. Então, atendam, por favor, a professora Carla. Fiquem bonzinhos. Qualquer coisa, eu chego aí. Façam a lista de exercício. Façam a lista de exercício. É para fazer em casa, gente. Pelo amor de Deus, faça em casa. Se prepare. A lista de exercício é parte da nota do bimestre. A avaliação de geografia está chegando aí também. Um ajuda o outro, tanto na composição da nota quanto para estudar. Fiquem espertos, tá bom? Então fiquem bem, fiquem bonzinhos. Carlos, espero que eles não tenham dado muito trabalho. Nos falamos na minha volta. Valeu, gente. Abraço.